paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra para você da parte de Deus. Peço mais uma vez, como sempre é de costume pedir aqui no canal, que todos fiquem até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que vai te edificar bastante e nós iremos entender um pouco o que está acontecendo nesse momento em que as igrejas estão fechadas, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 14, versículo 21, onde diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Irmão, Jesus aqui ele diz que ele ama aqueles que guardam a palavra dele, aqueles que vivem a palavra dele, aqueles que praticam a palavra dele, a sã doutrina que está na Bíblia. Esta é a palavra do Senhor Jesus. E o que tem acontecido nesse momento é que muitas pessoas não têm praticado a sã doutrina, muitas pessoas não têm praticado a palavra de Deus. E chegou a hora nesse momento em que os templos feitos por homens estão fechados, chegou a hora de nós que somos templo e morada do Espírito Santo ser verdadeiramente a igreja de Cristo. Chegou a hora de muitos serem provados. Chegou a hora das pessoas mostrarem se são realmente verdadeiros adoradores. Aleluia. Sabemos que nós vivemos em um tempo em que as pessoas são amantes de si mesmo, em que as pessoas estão acostumadas a idolatrar o homem, estão acostumadas a ir ao templo simplesmente para idolatrar o pastor, simplesmente vão obrigadas porque querem mostrar ao pastor que estão lá presentes, que não faltou ao culto, mas que dentro deles verdadeiramente eles não estão indo para cultuar a Deus. Sabemos que existem essas pessoas, também existem pessoas que vivem de aparência. Existem aquelas pessoas que não vão à igreja porque querem agradar a Deus, mas vão à igreja simplesmente porque um parente ou um familiar é evangélico e está cobrando que ele vá à igreja, então ele vai, mas ele não vai de bom grado. Então esta hora é a hora que Deus vai provar para ver se as pessoas serão aprovados, para ver se realmente aquela pessoa irá servir a Deus, ou se está servindo ao homem, ou se está servindo ao templo feito por homens. Chegou a hora das pessoas serem provadas. Chegou a hora de Deus ver se aquela pessoa vai fazer da sua casa uma casa de oração, se aquela pessoa vai fazer da sua casa, da sua maneira de viver, uma vida diante de Deus, se aquelas pessoas vão ter uma vida diante de Deus. Chegou a hora de Deus ver verdadeiramente aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Porque existe, infelizmente, líderes que não estão fazendo a obra de bom grado, estão fazendo a obra por conveniência. Infelizmente, existem pessoas que estão fazendo a obra simplesmente para satisfazer o seu ego, simplesmente para satisfazer a sua vontade de ter dinheiro, a sua vontade de se destacar perante a sociedade. Então, existem pessoas que não têm coragem, existem líderes que não têm coragem sequer de fazer uma visita a uma ovelha, não tem coragem de ir lá na casa da ovelha e perguntar como ela está, o que está acontecendo, como ela está na sua vida, não tem coragem de fazer uma visita. Então essas pessoas que são covardes, que ficam por trás de um templo, que só sabe fazer a obra se for dentro de um templo, que só sabe louvar a Deus, servir a Deus se for dentro de um templo, essas pessoas que são covardes, chegou a hora de Deus tirar a prova, chegou a hora de Deus provar e ver se essas pessoas serão aprovadas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não conseguem nem sequer fazer um vídeo para apacentar suas ovelhas, porque sabemos que o momento é de grande preocupação e nós todos devemos sim se preocupar com a nossa saúde, mas existem pessoas que vão aproveitar essa situação, existem líderes que vão aproveitar a situação para se esconderem dentro de suas casas e não serão capazes nem sequer de oferecer um auxílio online, de fazer um vídeo, de dar uma palavra às suas ovelhas pelas redes sociais, vão achar melhor se esconder. Existe também os que vão falar para aparecer, mas Deus ele sonda os corações e chegou a hora
das pessoas serem provadas. Porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele conhece a minha vida e conhece a tua vida. Deus, Ele sabe o que nós somos capazes de fazer. A Bíblia vai falar que antes que nós viéssemos a orar, a clamar a Deus, Deus, Ele já ouve o nosso clamor. Ele já ouve a nossa oração. Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então chegou a hora das pessoas serem provadas. Será que as pessoas só prestam um culto a Deus se for dentro de um templo? Será que a religiosidade está tão grande que as pessoas só servem a Deus se for dentro de um templo? Então nós devemos servir a Deus em todo o momento, em todo lugar que fomos. Em nossa casa, com os nossos familiares, devemos servir a Deus. Deus, Ele quer a obediência do seu povo. Deus, Ele quer que nós venhamos a praticar a palavra dEle. Nós não devemos simplesmente louvar a Deus quando estamos na frente das pessoas, mas nós devemos louvar a Deus na nossa intimidade, quando nós estamos a sós em nossa casa, devemos louvar a Deus em todo o momento. É isso que Deus, Ele quer de nós. Então que venhamos aproveitar este momento para criar uma intimidade com Deus, para ser mais obediente a Deus, para servir a Deus em espírito e em verdade. Porque muitos estão acostumados a estar numa posição de nome, a ser uma pessoa renomada. Muitos estão acostumados a liderar, a estar com o microfone, a estar dentro de um templo, simplesmente para aparecer. Mas geralmente as pessoas que querem aparecer são incapazes de na sua própria casa dar um bom testemunho. São incapazes de na sua própria casa louvar a Deus e engrandecer o nome de Deus. Não louvar a Deus simplesmente com louvores, mas em tudo que fizer devem louvar a Deus. E geralmente as pessoas que estão no templo para aparecer não estão louvando a Deus e não estão dando um bom testemunho em tudo que fazem. E infelizmente existem falsos profetas, não só nesse tempo de hoje, mas também no tempo de Jesus. Muitos falsos profetas surgiram. E se nós formos estudar a Bíblia, veremos as advertências que os apóstolos têm feito, que Jesus também tem feito em relação aos falsos profetas. Então, muitos serão provados. Chegou a hora em que muitos serão provados, porque não estão servindo a Deus de bom grado, não estão servindo a Deus verdadeiramente, mas estão simplesmente se escondendo num templo feito por homens, estão se escondendo em satisfazer o seu próprio desejo, em satisfazer o seu ego, em querer aparecer, em querer ser importante para os outros. E também as pessoas que estão no banco, que estão dentro dos templos, simplesmente para idolatrar o homem, para idolatrar o líder, esquecendo que Jesus é o sumo sacerdote, esquecendo que Jesus está acima de tudo e de todos. Então agora chegou a hora de ser provado, e que todos nós que somos a verdadeira Igreja de Cristo, que estejamos obedientes a Deus, que nós venhamos a louvar a Deus, que nós venhamos viver e praticar a palavra de Deus, viver a sã doutrina e não a doutrina dos homens. Porque muitos têm vivido a doutrina dos homens e isso não está agradando a Deus. Pessoas estão tão acostumadas com a religiosidade que praticam aquele ritual e muitas vezes não entendem nem o que a palavra de Deus está dizendo. Estão tão cegas espiritualmente que lê a palavra de Deus só para fazer o ritual, mas não é capaz de entender o que aquela palavra de Deus está dizendo ao seu coração. Que nós venhamos a servir a Deus em espírito e em verdade. Que sejamos fiéis a Deus, porque eu tenho certeza que tudo isso vai passar. E quando a igreja voltar, essa igreja será uma igreja avivada, será uma igreja onde realmente estarão os verdadeiros adoradores. Essa é a chance que o Senhor Jesus está dando para aqueles que não estão praticando a palavra de Deus, para aqueles que não estão sendo fiéis a Deus, que eles venham se arrepender e realmente venham praticar a sã doutrina. Essa é uma chance. Vamos ver este momento como uma chance que Deus está dando a todos aqueles, porque Deus é
misericordioso. Chegou a hora de Deus provar todas as pessoas. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te edificado bastante, que nós venhamos praticar a palavra de Deus, a sã doutrina, aquilo que está na Bíblia, que nós não venhamos a acreditar nos falsos mestres, nos falsos profetas, que nós venhamos saber o que realmente a sã doutrina, a palavra de Deus, nos ensina, que nós não venhamos a acreditar nos falsos profetas, nem venhamos querer satisfazer os nossos prazeres, mas que nós venhamos agradar ao Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. E à medida em que a gente agrada a Deus, à medida em que a gente começa a praticar a palavra de Deus, nós estamos guardando a palavra de Deus no nosso coração. Consequentemente, nós estamos amando a Jesus e Ele está nos amando. E seremos amados pelo Pai também, e Jesus se manifestará na gente. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos perder tempo, porque Jesus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele sabe todas as coisas. E nós temos que pegar essa oportunidade para mostrar a Deus que nós somos, sim, fiéis a Ele. Que Deus continue abençoando a tua vida, que você venha passar esse tempo meditando na palavra de Deus, orando e buscando a Deus verdadeiramente, em posse de vitória. Porque Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é digno de honra e de glória e Ele tem muitas coisas para nos dar, Ele tem promessas abençoadas para nos dar e nós somos filhos de Deus. Amém?